Manejo de alta produtividade. Normalmente, em todas as regiões do Brasil, há um ou mais períodos ao ano de entre-safra na apicultura que podem ser definidos pela ausência de chuvas. Durante este período, ocorre a diminuição e até a falta de alimentos disponíveis na natureza para as abelhas, já que as plantas não florescem. Com a diminuição da entrada de pólen e néctar na colmeia, as abelhas jovens, também chamadas de nutrizes, vão diminuindo a alimentação da rainha e, consequentemente, ocorre uma redução progressiva da postura de ovos, o que vai causar, após alguns dias, semanas ou meses, uma diminuição progressiva da população do enxame, já que morrem as abelhas mais velhas e não ocorre uma substituição por jovens, que deixam de nascer por falta de postura de ovos da rainha. Em alguns momentos, a rainha chega a suspender totalmente a postura, o que tem como consequência a ausência de nascimento de abelhas operárias. Nas regiões onde a entre-safra dura muitos meses, é comum alguns enxames acabarem com a morte de todas as abelhas ou ainda enxamearem em migração para outras regiões onde há melhores condições de alimentação e sobrevivência. Para evitar as consequências das perdas dos enxames ou sua diminuição excessiva, o apicultor precisa adotar as técnicas que serão detalhadas a seguir. Estas são primordiais para não ocorrer o comprometimento da produção seguinte, o que ocorrerá durante a florada. Com as perdas de enxames, ocorrem prejuízos diretos, a exemplo dos custos para recapturar os enxames, reformar as colmeias com cera alveolada e outros procedimentos necessários para a instalação de novos enxames. Existem ainda os custos indiretos. O principal, entre muitos, é o risco de passar a safra com colmeias vazias, sem produção, ou ter enxames pequenos no início da florada, o que impede uma boa produtividade. A aplicação destas técnicas de manejo permite alta produtividade. Estas nada mais são que um conjunto de ações a serem executadas pelo apicultor que possibilita a redução significativa da perda de enxames, aumenta a população dos enxames, podendo dividi-los com técnicas de multiplicação e povoar ou repovoar todas as colmeias. Tudo isso no período de entre-safra. Desta forma, é possível chegar à safra com os enxames em ótimo estado, com a população ocupando em média o ninho e mais 2 melgueiras com abelhas. Os enxames estarão grandes no início da safra. Durante a safra de mel, vai ser preciso aumentar ainda mais o espaço interno das colmeias com o acréscimo de melgueiras adicionais, tantas quantas forem necessárias. Com todas as colmeias habitadas e uma superpopulação de abelhas, haverá uma produção e uma produtividade muito maior. E no início da safra, haverá abelhas suficientes para colherem tudo o que a natureza oferecer e armazenarem na colmeia. Vai ser possível colher mel nas primeiras melgueiras já no início das floradas, colhendo mais vezes, permitindo um aumento muito grande da produção e da produtividade. Todas as técnicas aqui apresentadas já foram testadas em apiários próprios, de vários amigos e também de produtores que assistiram às palestras e cursos. Todos os apicultores que aplicaram integralmente as técnicas obtiveram resultados significativos.
Em diversos estados, como Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e muitas outras regiões do Brasil. Entendendo melhor como produzir abelhas. Você precisa ter conhecimento das floradas, o que a maioria dos apicultores já tem, e precisa entender que, normalmente, um enxame leva em torno de 60 dias para se organizar, para ter uma estrutura mínima em sequência de atividades da colmeia, para suportar alimentar todas as larvas que nascem dos ovos que a rainha é capaz de pôr e ainda gerar sobras de alimentos. Exatamente o que o apicultor quer, sobras para ele colher. Normalmente, as floradas de diferentes espécies vegetais são seguidas e a soma destas dura em média 120 dias. Em algumas regiões, mais, em outras, um pouco menos. Se houver intervalos sem pólen ou néctar, o enxame volta a diminuir e fica em um ciclo de aumentar e diminuir durante os meses de safra. Terminado este período, a fome se instala e o enxame diminui, migra ou acaba. Nos primeiros dias do início da florada, inicia a entrada de alimento, sendo pólen e néctar. Para pôr ovos, a rainha precisa ser alimentada com geleia real. Para haver produção de geleia real, as operárias jovens precisam comer pólen e mel para produzirem, lembrando que depois de muitos meses sem entrada de alimento ou entrando quantidades insuficientes, não existe muita abelha jovem, que a rainha parou a postura ou pelo menos diminuiu muito. Neste caso, é preciso de muitas abelhas para produzirem uma quantidade pequena de geleia real, já que as glândulas produtoras das abelhas mais velhas já atrofiaram ou estão muito cansadas de produzir. A rainha vai retomando a postura de ovos, vai aumentando aos poucos. Conforme aumenta a quantidade de crias, larvas, aumenta a demanda por alimento, já que existem mais bocas para serem alimentadas, mas não existem abelhas suficientes para atenderem a todas as demandas. Então, existe uma limitação neste ciclo, o número de abelhas presentes no enxame. Para facilitar o entendimento, explicarei de outra forma e mais detalhado. Após o início da entrada de alimento, a rainha leva por volta de 5 dias para iniciar a postura de ovos ou aumentar a postura. Isto porque as operárias precisam estar bem nutridas para produzirem geleia real e fornecerem à rainha. Como a quantidade de geleia real é pequena por não haver muitas abelhas jovens, as abelhas mais velhas conseguem produzir uma pequena quantidade de geleia real, mas com grande dificuldade. Por isso, leva em torno de 15 dias para a rainha aumentar a quantidade de ovos e chegar a pôr mais ovos do que o número de abelhas que morrem, devido terem atingido o limite de idade, já que ao iniciar os trabalhos de campeira, o número de dias de vida das abelhas vai diminuindo. Para reverter a quantidade de abelhas que morrem e as que nascem, leva mais alguns dias, porque as primeiras abelhas nascem por volta de 20 dias depois da postura da rainha. Para se tornarem campeiras e aumentar a entrada de alimento, leva em torno de mais 20 dias. Somando,
teremos algo em torno de 60 dias, resultado da soma de rainha estimulada, 5 dias, mais 15 dias para ter postura superior à quantidade de abelhas que morrem, mais 20 dias para nascerem as abelhas para, de fato, iniciar o aumento de abelhas no enxame e, depois de nascidas, mais 20 dias para se tornarem campeiras. Resumindo, 60 dias é o tempo necessário para aumentar o número de campeiras e ter um enxame organizado em sequência com todas as fases de atividades das abelhas, estas suficientes para alimentarem a rainha, as crias, buscar alimentos para a colmeia aumentar e ainda gerar sobras para o apicultor colher. Entendendo bem o processo e sabendo que a florada dura normalmente algo em torno de 120 dias, descobrimos a explicação dos motivos que levam os apicultores das diferentes regiões do Brasil a só colherem mel depois de 60 dias do início das floradas, colhendo então as sobras do enxame pelos 60 dias ou mais restantes. O segredo da alta produtividade. Se prepararmos os enxames utilizando as técnicas do manejo de alta produtividade, conseguindo aproveitar todos os 120 dias da florada, assim podemos tranquilamente, no mínimo, dobrar a produtividade. Com a alimentação artificial na entre-safra e demais procedimentos de manejo correto, poderá atingir uma produtividade muito maior. A produtividade será em torno de 120 quilos por colmeia, dependendo da vegetação, da disponibilidade de florada e do clima do período de safra. Aumentar consideravelmente a produção de mel é o objetivo deste trabalho e deve ser de todos os apicultores que realmente são apicultores, que querem ganhar dinheiro com a apicultura. Para isto, precisam adotar todas as técnicas necessárias. Os resultados serão a soma de todos os procedimentos que serão realizados durante a entre-safra, com todas as técnicas apropriadas que serão detalhadas nas demais cartilhas do programa Mais Mel. Resumidamente, as técnicas consistem em alimentar os enxames com proteína e energia suficiente, com subsistência durante toda a entre-safra e alimentação estimulante na quantidade, qualidade e na hora certa por, no mínimo, 90 dias antes das floradas. Trocar a cera de todos os quadros no ninho todos os anos e aproveitar a cera de forma eficiente. Haverá sobra de cera que permitirá aumentar o número de colmeias ou ainda vender, pagando todas as despesas e ainda fazer uma renda extra. Avaliar as rainhas, substituir as velhas e as geneticamente deficientes. Dividir ou multiplicar os enxames e não ter colmeias vazias. Controlar a enxameação para evitar perda de abelhas e produção. Manter os apiários limpos e organizados para não haver ataque de inimigos naturais. Garantir a produção, a produtividade e a qualidade dos produtos. Controlar a produtividade por enxame para continuar a melhoria da genética dos enxames. Confira os detalhes nas outras cartilhas do programa Mais Mel, onde será possível conhecer os detalhes das técnicas. Para todos os detalhes, leia o livro editado pelo consultor Jean Samel Rocha.